Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, no WhatsApp, nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma sexta-feira, ao nosso compromisso diário, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 25, Buscai e achareis, não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a dizendo: que a paz esteja nessa casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela, e se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Estas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova não tinham nada de estranhas nessa época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sob a tenda. Mas então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o aumento da circulação levou a criar novos costumes. Não se encontram os costumes dos tempos antigos senão nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Depois, estes, nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que o recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos alojar, quer dizer, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com que pagar, porque estes são dignos de ouvirem a vossa palavra. Pela sua caridade, vós os reconhecereis. Quanto àqueles que não quisessem nem recebê-los, nem escutá-los, disse aos seus apóstolos para os maldizerem, se imporem a eles, usar de violência e de constrangimento para os converter? Não, mas para irem pura e simplesmente para outro lugar e procurar as pessoas de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Muito bem. O que eles querem dizer para a gente aqui? Cada um tem um pensamento, cada um tem uma crença, cada um tem um limite até onde consegue entender as coisas, consegue aceitar novas ideias. E nós, como cristãos, como espíritas principalmente, temos que ter o discernimento para entender isso. Não adianta a gente chegar numa pessoa que é renitente, que não quer mesmo saber e fica falando na cabeça, fica falando. Não adianta, não está no tempo ainda dessa pessoa entender, de aceitar a verdade, de aceitar o amor do Cristo no coração. Não está no tempo ainda. Então vamos ter paciência, vamos ter discernimento para saber que ali não adianta eu ficar batendo, naquela tecla não adianta eu ficar batendo. Não está no tempo ainda. A hora que chegar o tempo, a espiritualidade vai providenciar, que esse receba, a luz que precisa, que abra seus olhos para essa luz, que abra o seu coração para o amor do Pai. Então
Então não adianta, meus irmãos, a gente ficar falando, onde a gente sabe que a gente não vai ser ouvido, onde as pessoas têm outro pensamento, estão voltadas para outra ideia e falam que pau é pedra e pau tem que ser pedra. Nada muda isso, né? Então não adianta. O que nós temos que fazer? Levamos ali o que nós sabemos, deixamos ali um pouco do amor, que esse amor frutifique, que esse amor faça essa pessoa ou essas pessoas entenderem que é só praticando a verdadeira lei de amor é que a gente vai conseguir alcançar o céu, não é? A nossa progressão depende do que nós praticamos aqui na terra. Então vamos praticar sempre a lei de amor, que foi a que Cristo trouxe para a gente, né? Muitos os profetas que vieram antes do Cristo, né, falaram muito, mas falaram o que o povo queria ouvir também, de uma maneira que eles entendiam erroneamente, né? Então, naquela época era duro, era um Deus duro, era um Deus vingativo, né? E Jesus trouxe para a gente o Deus de amor. Então, antes, para você ir para o céu, você tinha que ser santo aqui na terra, senão você não ia para o céu, você ia para o inferno. E Jesus trouxe para a gente a lei de amor, mostrando que o Pai é amoroso, é justo e misericordioso com todos nós, né? E que o nosso destino, quem traça, somos nós mesmos, com as nossas atitudes, né? Então vamos procurar um pouquinho, olhar para dentro da gente sempre, para ver como estamos nessa caminhada e para ver se aquilo que chegou para mim, que seja através dos Espíritos, que seja através de um pastor, de um padre, que aquilo que chegou para mim, eu vou saber frutificar isso, eu vou saber entender isso, colocar em prática, né, para minha própria progressão, né? Então, buscar sempre os lugares onde eu possa colocar as ideias que eu tenho, as ideias que eu recebo, as mensagens que eu recebo, o aprendizado que eu adquiro, eu colocar essas ideias para as pessoas que estão ali de mente mais aberta. Essas pessoas podem estar preparadas já para receber a boa nova, né? Como diz a leitura. Mas muitos ainda rejeitam essa boa nova. Ainda não estão preparados para isso. Então vamos saber, né? Vamos ter o discernimento para saber onde a gente vai, onde a gente pisa, com quem que a gente fala, né? O amor vence e sempre vencerá. Isso é fatal. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 8 ainda, Emancipação da Alma, Letargia, Catalepsia e Mortes Aparentes, a questão 423. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida? Na letargia, o corpo não está morto, já que há funções que permanecem. A vitalidade aí está em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. Ora, o espírito está unido ao corpo, tanto que ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito aí não retorna mais. Quando um homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é porque a morte não havia se completado. Muito bem, não tem como, né, o espírito se desligar completamente da matéria se aquela matéria ainda tiver vida nela, os órgãos ainda estiverem funcionando, né? Ele se desliga momentaneamente, fica preso ali ao cordão de prata, né? Mas se desliga assim
que todos os órgãos pararem de funcionar. Então, né, a aparência da morte que a letargia causa, a catalepsia também, né, a aparência da morte não quer dizer, né, que o espírito já se desligou da matéria, porque os órgãos ainda estão funcionando. Só quando ocorre, como a espiritualidade explicou aqui, só quando ocorre a morte física, todos os órgãos parando de funcionar, é que o espírito vai se desligar e não mais retornar àquele corpo, né, à matéria. É isso aí, pessoal. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muito trabalho e saúde para nós, né? Vamos lá, fim de semana chegando aí, para a gente descansar um pouquinho, né? Fiquem com Deus, até amanhã, se Ele quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo do coração, pessoal.